Bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é Adriano do canal Natureza em Casa com mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é bem legal, mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as nossas novidades, ok? O vídeo de hoje a gente vai fugir do nosso canal, fugir do tema do nosso canal. Para quem já nos segue, para quem assiste nossos vídeos, sabe que a gente fala sobre plantas, mas hoje eu vou falar de um assunto que está muito comum aí na mídia e que as pessoas têm falado bastante. E assim, eu tenho visto e ouvido coisas que é surreais. A gente não acredita que as pessoas têm coragem de falar ou que vão fazer uma coisa dessa. Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho para a gente poder tirar aí algumas dúvidas, tá? E até mesmo quem conhecer um pouco mais e souber um pouco mais sobre o assunto, pode colocar aí no canal que a gente está disposto a aprender mais e a passar informação para a galera, tá? Vou falar aqui sobre o aparelho respiratório que saiu na mídia aí devido a essa pandemia que o mundo vem sofrendo, Vem se falando muito sobre os ventiladores pulmonares, também conhecido como ventilador respiratório ou como respirador mecânico. São várias denominações aí para o mesmo aparelho, A gente tem ouvido e visto falar que se o sistema de saúde sofrer um colapso, não vai ter aparelho respiratório para todo mundo que precisar. E realmente é verdade, galera. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, desenvolver a doença, que é o Covid-19, de uma forma grave e precisar do aparelho, não vai ter para todo mundo. Isso é fato. Por isso que os governos vêm tomando essa medida de que a gente tem que ficar em casa para diminuir o máximo possível o contágio da doença em um grande e um curto período de tempo. Então você fica em casa, a gente prolonga essa contaminação e evita que o sistema de saúde sofra um colapso. Então assim, para que serve esse aparelho ventilador? Desculpa. Para que serve esse ventilador respiratório, esse ventilador mecânico, esse ventilador pulmonar? Ele serve para fazer a função do pulmão. É isso mesmo, ele vai respirar pela pessoa. Então assim, a pessoa pegou a doença, desenvolveu aquela forma grave, que os sintomas são falta de ar, cansaço, febre alta, e aí vai para o hospital. Chegando no hospital com todos esses sintomas, a Organização Mundial da Saúde, a organização médica, elas têm preconizado que quando a pessoa está com sintoma do coronavírus nessa fase grave, é importante que coloque ela no ventilador mecânico. É isso mesmo, você vai preservar essa função respiratória desse paciente. Porém, gente, a gente tem visto na internet, as pessoas estão falando em comprar o seu próprio aparelho, quando for para o hospital leva o seu aparelho, que não vai ficar sem o aparelho. Pessoal, não é assim que funciona. Não adianta você ter um aparelho desse na sua casa e você está tirando a possibilidade, a chance de uma outra pessoa sobreviver, entendeu? Você não pode pegar o seu aparelho e você ir para o hospital com ele para você usar ele lá. Não é assim que funciona. Cada hospital tem o seu protocolo, cada hospital tem o seu próprio aparelho. Esse aparelho, os profissionais que vão manejar esse aparelho, que vão utilizar esse aparelho, precisa ter um treinamento, precisa conhecer do aparelho. Esses aparelhos têm que ser certificados pela Anvisa, pelo Inmetro. Não é assim, simplesmente eu compro um aparelho, eu tenho um e eu levo para o hospital. Ou se eu precisar, eu uso o meu aparelho em casa. Gente, não é assim que funciona. Para você usar um aparelho desse em casa, é até engraçado, você precisa ter uma UTI na sua casa. Não é só ter o aparelho, você precisa de várias outras coisas para que esse aparelho funcione. Você precisa de um médico, de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, de uma equipe de enfermagem. Você tem toda uma equipe envolvida com isso. Você precisa de outros materiais para poder fazer esse aparelho funcionar. Entendeu? Não adianta você ter o seu aparelho em casa, a não ser que você tenha uma UTI na sua casa, você tenha um profissional disponível lá 24 horas, e aí é outros 500, Mas assim, não tem como você ter o seu próprio aparelho e você fazer ele funcionar para você na sua casa. Isso é fato. E nem você levar o seu aparelho para o hospital para você usar lá, também não dá, entendeu? Então assim,
O que a gente tem que fazer é evitar com que a doença se espalhe rapidamente num período curto de tempo. Isso eu tenho que fazer, isso você tem que fazer, isso todos nós temos que fazer, é fato. Agora, ter o seu próprio aparelho, não é assim. Inclusive, gente, a gente tá vendo que a demanda dos aparelhos tá escassa, tá faltando aparelho, vai faltar aparelho, porque o mundo todo precisa desses aparelhos, né? Então as firmas, as fábricas não estão dando conta de produzir uma quantidade necessária para que todo mundo possa usar, entendeu? Então assim, os hospitais, cada hospital tem uma quantidade de aparelho que é preconizado. Vamos entender um pouquinho como que isso funciona. O hospital ele tem um exemplo, tá, gente? Mais ou menos, estou falando assim um exemplo porque não é o que preconiza, estou falando um exemplo, tá? Só para a gente ter uma noção de como funciona. Os hospitais que têm UTI, os hospitais de grande porte, então tem um número de leitos X. Vai lá, tem 90 leitos. Desses 90 leitos, 9 leitos vai ter aparelho, que são leitos de UTI. Então esses 9 leitos vão ter aparelho respiratório, ventilador respiratório, ventilador mecânico, ventilador pulmonar, né? E esses ventiladores vão estar no setor de terapia intensiva. Então assim, já dá para entender, se está no setor de terapia intensiva, é porque esse paciente precisa de cuidados intensivos, 24 horas por dia. Então não tem como você ter um aparelho desse em casa, já começa por aí, né? Para você utilizar esse aparelho, o ventilador respiratório, o ventilador pulmonar, você precisa de uma série de procedimentos que antecede o uso desse aparelho. Que procedimento é esse? Você precisa colocar uma cânula orotraqueal nesse paciente para que ele possa ser conectado a esse aparelho, para que ele possa respirar com esse aparelho. E esse procedimento é feito pelo médico, entendeu? Então assim, não é qualquer pessoa que pode fazer, não é em qualquer lugar que se possa fazer, não é com qualquer aparelho que se possa fazer. Então a gente tem que tomar ciência de que o ventilador mecânico ele é de uso exclusivo das redes hospitalares. Mas foi como eu falei, se você tem condições de ter um setor de terapia intensiva na sua casa, um quarto reservado, aí é outros 500. A gente sabe que hoje existe possibilidades de tratamento em casa. Então assim, os famosos home care. Então as pessoas montam aquele espaço hospitalar dentro de casa e aí os hospitais prestam o serviço para essa pessoa. Aí é diferente, né? Mas eu acredito que a nossa grande população não tem condições de ter uma UTI em casa, porque é uma coisa cara, é necessário que tenha uma equipe envolvida e é muito caro e é inviável. Então assim, tira da cabeça que você tem que ter o seu aparelho particular para levar para o hospital. Já começa por aí. O que a gente tem que ter? Consciência. O que a gente tem que ter? Participação. A gente tem que ter cidadania. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que evitar com que esse vírus se espalhe rapidamente em um curto período de tempo. Então assim, fique em casa, né? É essa a principal atitude que temos que tomar. Além disso, né, já foi dito várias outras vezes, inclusive até falei já em outros vídeos, e a gente tem visto na televisão constantemente, lave as mãos com água e sabão. Não tenho a oportunidade nesse momento de lavar a mão com água e sabão, então eu passo o álcool gel. Mas lavar a mão com água e sabão é um dos pontos-chave para que a gente possa eliminar esse vírus da nossa vida, vamos dizer assim, né? A higiene é fundamental. Pessoal, então assim, só para a gente fazer um resumão, então o ventilador mecânico ele faz a função do pulmão
ele vai respirar pela pessoa, pelo paciente. Só os pacientes em estado grave, na forma grave da doença, o paciente que apresenta falta de ar, ele vai utilizar, ele vai fazer uso desse aparelho. Esse aparelho só se pode usar dentro da instituição hospitalar, né? Dentro do âmbito hospitalar. No setor de terapia intensiva, é necessário uma equipe toda envolvida. Você não usa só o aparelho, você precisa de todo o material coadjuvante para que esse aparelho possa funcionar. Você precisa da equipe médica para poder conectar esse aparelho através de um tubo orotraqueal. Você precisa de medicações, você precisa de cuidado da assistência da enfermagem, você precisa da assistência da fisioterapia. Então é todo um envolvimento de uma equipe para que a pessoa possa utilizar desse aparelho, né? E esse aparelho só se é utilizado na UTI. Alguma dúvida? Existem vários modelos, a intenção aqui não é falar de marcas ou modelos, mas eu vou estar colocando aqui, né, como vocês podem ter visto, tem algumas fotos que eu coloquei, só para vocês terem noção de como é esse aparelho. Existem de várias formas, vários modelos, vários tamanhos, portátil, não portátil, fixo, enfim, vários aparelhos, né? Essas fotos que eu coloquei foi só alguns dos tipos que a gente costuma no hospital que é utilizado no hospital em que eu trabalho. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta ou alguma observação, deixa aqui nos comentários que eu acredito que vai ser bem útil e a gente vai poder juntos esclarecer melhor. Pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as nossas novidades. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.